Boa noite, consumidores de Cabo Verde. Bem-vindos ao Defesa do Consumidor, programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Janeiro é, por excelência, o mês de apertar o cinto e depois de quase um ano da crise mundial gerada pela pandemia, os esforços para a resiliência são maiores. No que toca à defesa dos direitos do consumidor cabo-verdiano, a ADECO fará sempre o seu melhor esforço para solucionar todo e qualquer conflito de consumo, porque juntos somos mais fortes. Então continue na nossa companhia e informe-se dos seus direitos de consumidor. No programa de hoje temos os seguintes temas: 22 anos da Lei de Defesa dos Consumidores sobre associações de consumidores. A Aldeias SOS promove formação de tratamento de águas residuais caseiras. Em informação jurídica, a ADECO opina sobre a ilegalidade da cobrança da taxa de embalagem em serviços de entrega de alimentos. Em consumo consciente, combater a poluição do plástico é o lema do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor de 2021. Um elemento presente durante toda a série de celebração dos 22 anos da Lei 88/5/98 de Defesa dos Consumidores foi a Associação de Defesa dos Consumidores de Cabo Verde, ADECO. Isso porque a intervenção de associações de consumidores foi um direito outorgado aos consumidores graças à Lei de Defesa dos Consumidores. Informe-se sobre a lei e celebre os seus direitos consumidor. Dias depois do problema de consumo entre o Sr. Toi e o Ari já ter sido resolvido, o Sr. Toi vem informar a ADECO que conversou com o seu advogado e que ficaram dúvidas quanto à competência da ADECO para defender os direitos do consumidor no caso concreto. Então que o jurista da ADECO informou-lhes que a ADECO é uma associação de âmbito nacional por ter mais de 200 sócios, neste caso cerca de 2.000 associados. Neste aspecto, a ADECO tem a competência para representar os interesses de todos os consumidores residentes em Cabo Verde e também os seus sócios em específico. Segundo a Lei de Defesa do Consumidor, as associações de consumidores são dotadas de personalidade jurídica, sem fins lucrativos e com o objetivo principal de proteger os direitos e os interesses dos consumidores em geral ou dos consumidores seus associados. Podem ser de âmbito nacional, regional ou local e tenham pelo menos 200, 100 ou 50 associados. No âmbito do projeto Família, Economia e Meio Ambiente, coordenado pelas Aldeias SOS em São Vicente e financiado pelo Fundo do Ambiente, foi promovida uma formação de tratamento de águas residuais caseiras para impulsar projetos de negócios pessoais. Osvaldo Neves, um dos beneficiados da formação, compartilha um pouco do que aprendeu e os benefícios pessoais da formação. No âmbito de formação que é sobre a reutilização de águas residuais ou águas cinzas, para fazer esse tratamento que é para reutilizá-lo na agricultura, na pequena agricultura onde fazer. Então ali muito bem dá saída para aquela água, onde quer aquela água de lavagem de poroto, quer que outra água, não tem que ter aquela água de lavagem de roupa também, dá saída ali. Depois, também levá-lo dali, levá-lo para onde é que está a fazer essa reutilização, onde é que tem filtro, onde é que tem as plantas, onde é que vai fazer aquela reutilização das águas. Então já me trazer aquela água, tem aquela água que me trazer e ali espaço onde é que está a fazer aquela aplicação, onde é que tem algum plantinha ali de jardinagem, onde é que tem alguma fruteira, onde é que já poder dizer que já me terá um lucro assim, como dizer que não é lucro monetário, é lucro sentimental, como já tem algum planta ali onde é que tem esses desenvolvimentos e tem algum fruto mesmo, onde é que já tem mangueira ali e que já tem quartão que ele tem bem para aí, onde é que tem ali alguma laranjeira, onde é que já tem fazer essa aplicação prática, onde é que cada vez mais ele vai criar aquele bichinho para que ele goste, cada vez vai aumentar para plantas. Onde é que a ideia também, além desse espaço ali sim, tem ideia em bem fazer um estufa. Ali sim um filtro. Filtro não aprender a fazer também no âmbito desse programa, dessa formação que não tomar, onde é que não tomar formação, não construir filtro, bem empenhar esse tambor ali sim de
caixa de licínio de cabe cerca de 70 ou 80 litros, onde é que um pela torneira, que ele está ficando mais fácil, e a questão de espaço também, eu vou usar menos espaço. Ok, essa é aquela água que me traz na casa, aquela água que traz água de proto, água de roubo, mas essencialmente água de proto. Onde é que me bate filtrá-lo, onde é para você poder olhar aquele resto sólido está ficar tudo ali de cima. Onde é que eu vou poder apanhar depois e vai meter, vai botar bichel, tudo aquele resto sólido já vai ficar ali de cima. Onde é que no fim, não é a entrada daquela água, a cor que a água estava a entrar, agora não passar a olhar a maneira que as águas para sair. Já aconteceu de você fazer o pedido de comida por telefone ou internet a um restaurante e no momento da entrega cobrarem mais do que previsto por causa da embalagem? Na informação jurídica de hoje, a DECO opina sobre a ilegalidade da cobrança da taxa de embalagem a quando do serviço de entrega de alimentos dos restaurantes, com o jurista Éder Brito. Tem-se observado em Cabo Verde uma expansão do serviço de entrega ao domicílio de produtos de alimentação por parte dos restaurantes. O setor de restauração tem-se atualizado em Cabo Verde. É um fenómeno que se observou principalmente durante o período de estado de emergência. Porém, essa expansão continuou também e já é uma prática bastante usual efetuada por grande parte dos restaurantes em Cabo Verde, entrega ao domicílio. Mas o que a DECO tem observado é que esse serviço onera demasiadamente o consumidor, já que o consumidor paga pelo produto que ele expressamente encomendou, paga a taxa de entrega e ainda paga o valor da embalagem. Às vezes o consumidor acaba por pagar 40% a mais do preço do produto e fica extremamente caro para o consumidor. A DECO considera que o consumidor deve sim pagar pelo produto, pelo prato que ele encomendou, pelo alimento que ele encomendou no restaurante, deve pagar pelo serviço de entrega, porque ele expressamente pede que esse produto seja entregue no seu domicílio. Já o preço da embalagem, o consumidor não deverá pagá-lo. A lei do consumidor diz expressamente que o consumidor só pagará por aquele que ele solicitar. O consumidor não pagará nunca por um produto que não solicitou. E o que é que tem acontecido em Cabo Verde é que o consumidor tem pago as embalagens, sem nunca solicitar as embalagens. As embalagens fazem parte do custo próprio, da despesa própria da empresa para conseguir efetivar o seu serviço. E o consumidor não poderá custear a despesa da empresa. Isso deverá ser uma despesa arcada pela empresa. O restaurante deverá arcar pelo preço das embalagens e não cobrar ao consumidor. A DECO espera que a IGAI, a Inspeção Geral das Atividades Económicas, tenha uma palavra a dizer sobre o assunto a respeito. O consumidor não poderá ser onerado em, por vezes, 50% ou 40% a mais do preço do produto que ele expressamente pede, quer seja um hambúrguer, quer seja uma pizza. O consumidor não poderá pagar pela embalagem da pizza, o consumidor não poderá pagar pela embalagem do hambúrguer, ou seja, o consumidor só poderá pagar por aquilo que ele expressamente pede. Olá, sejam bem-vindos. No programa de hoje abordamos sobre uma questão muito colocada pelos consumidores.
Posso fazer uma reclamação na ADECO contra um fornecedor ou prestador de serviço, mesmo não sendo associado ou associada? A resposta é não. A reclamação é um benefício do sócio, assim como o acompanhamento para o seguimento da reclamação. Então, consumidor, associe-se à ADECO e, se tiver algum problema de consumo, saiba que tem direito a apresentar uma reclamação na ADECO. A associação que defende e protege os direitos dos consumidores em Cabo Verde irá orientá-lo e apoiá-lo na elaboração da reclamação e no seguimento junto da instituição contra o qual apresentou a reclamação. O gabinete jurídico e toda a equipa realizam um grande trabalho que começa com a apresentação da reclamação por parte do associado até a conclusão do processo, que tem tido cada vez melhores resultados. Por isso, caro consumidor, mesmo após resolver o seu problema de consumo, continua a ser associado da ADECO, cumprindo com o seu dever de pagamento da cota regularmente. Associe-se à ADECO porque, consumidores, somos todos nós. A luta contra uma das maiores preocupações ecológicas mundial continua. Combater a poluição do plástico é o lema do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor em 2021. Kathleen Silva conta-nos as novidades do maior evento mundial dos consumidores na rúbrica Consumo Consciente. Em março, os direitos dos consumidores se realçam por virtude de 15 se celebrar o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, este ano sob o lema Combatendo a Poluição do Plástico. A Consumers International, que é a Federação Mundial de Associações de Consumidores, da qual a ADECO é membro, anunciou que, com base no lema Consumidor Sustentável do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor de 2020, o tema para 2021 incidirá sobre o consumo e a produção de plásticos. Isto porque o problema global da poluição do plástico piorou durante a pandemia. Estudos já previam um aumento do número de resíduos de plástico até 2030, mas, no entanto, essas previsões provavelmente serão agravadas pelo consumo excessivo de plásticos descartáveis, incluindo equipamentos de proteção individual, como máscaras e luvas, devido à pandemia da Covid-19. O plástico é um material muito útil no nosso dia-a-dia, mas o consumo e a produção de plásticos tornaram-se insustentáveis, o que tem graves consequências ambientais, como poluição e efeitos negativos para a saúde humana e a biodiversidade. Assim, o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor 2021 será um dia para o movimento do consumidor global reunir-se com o objetivo de aumentar a consciência do consumidor, das empresas, dos formuladores de políticas e da sociedade civil sobre o problema da poluição do plástico e tentar oferecer soluções para reduzir despejos de plástico no meio ambiente e diminuir a produção de plásticos em todo o mundo. Todo o mês de março será uma ocasião para a ADECO e parceiros fortalecerem a voz dos consumidores na questão do combate à poluição do plástico. Convidamos a você a aderir a esta campanha e a inspirar outras comunidades a envolver os seus amigos e familiares. Convidamos também as escolas, as universidades, as empresas, a sociedade civil e os políticos a enfrentarmos juntos o problema da poluição do plástico. Se nos unirmos no dia 15 de março, Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, podemos organizar um dia de ação para promover o consumo sustentável e o combate ao consumo excessivo deste material. Se você tem alguma ideia, simples que seja, de como nós, consumidores, podemos combater a poluição do plástico através de práticas sustentáveis, seja no nosso dia-a-dia, na nossa casa, na nossa escola, ou mesmo na nossa rua, ou na nossa cidade, ou mesmo no nosso país, envie à ADECO as suas sugestões, palpites, recomendações, opiniões, para que coletivamente construamos uma imagem global que elevará a voz da defesa do consumidor na luta contra a poluição do plástico. E essa foi mais uma emissão do programa que o informa dos seus deveres e direitos de consumidor. Você também pode fortalecer a causa. Basta associar-se à ADECO e pagar uma cota mínima de 100 escudos mensais. A ADECO, como sempre, continua atendendo a dúvidas ou reclamações pelo telefone 232 70 33, telemóvel 973 32 30, pelo e-mail informacão@adeco@gmail.com ou site adeco.tv. Siga o trabalho da ADECO em Facebook, Twitter, YouTube. Leia os nossos artigos no jornal impresso Terra Nova ou escuta-nos nas nossas 12 rádios parceiras. Defesa do Consumidor volta na próxima semana, quinta-feira, à mesma hora. Até lá, consumidor já sabe, continua lavando as mãos e usando máscara.